Nós estamos aqui esta noite no jardim da casa do professor Dr. Cícero Bezerra, onde eu vim trazer para ele a obra A Deusa Judia que se exilou no sertão, etnohistória de um mito cabalista. O professor Dr. Cícero Bezerra, ele é do conselho editorial da editora que publicou o nosso livro, da Sebo Vermelho. E como um intelectual potiguar, que muito orgulha a editora, ele fazer parte do conselho editorial, eu vim trazer aqui a obra para ele analisar e dar a opinião dele a respeito desta obra. Bom, eu quero agradecer o prazer, né, de receber esse livro, Marcos, que eu já acompanho, você sabe, o seu trabalho com a temática do judaísmo, pelo sertão lá do Rio Grande do Norte, pelo Seridó principalmente, né? Lugar e fonte de onde eu venho, né? É de Caicó também, da maternidade Mãe Quininha, que é a maternidade, né, de Caicó, foi lá que eu nasci. E eu digo que pela qualidade do material que a editora do Sebo Vermelho já tem, né, prezado desde sempre com as suas publicações, né, eu queria começar destacando a qualidade estética do livro, né, porque é um projeto gráfico muito sóbrio e ao mesmo tempo clássico, né, porque tem essa coisa aqui uma espécie de uma gravura, xilogravura, né, e ao mesmo tempo tem toda a estética dos livros do Sebo Vermelho, que eles são bem tratados, né, bem cuidados. Eu quero já destacar isso. E uma coisa que eu queria de imediato assim falar para você, para a gente conversar um pouco sobre esse projeto, né, eu queria ler, porque me chamou muita atenção o capítulo que você usa o título A Rainha do Meio-Dia, né? Página 45. A Rainha do Meio-Dia, que na verdade é o título de uma parte de Ariano Suassuna, da Pedra do Reino, né? Então eu queria ler isso aqui e que você pudesse estabelecer a relação entre essa passagem da pedra e o que vem aqui como Rainha do Meio-Dia. Acho que seria interessante para uma começa de conversa, né? Então diz lá: ninguém sabe quem era o cavaleiro pobre, que viveu solitário e morreu sem falar. Era simples e sóbrio, era valente e nobre, e pálido como o luar. Antes de se entregar às fadigas da guerra, dizem que um dia viu qualquer coisa do céu, e achou tudo vazio, e pareceu-lhe a terra um vasto e inútil mausoléu. Desde então, uma atroz devoradora chama calcinou-lhe o desejo e o reduziu a pó. E nunca mais o pobre olhou uma só dama. Nenhuma só. Nenhuma só. Conservou desde então a viseira abaixada e fiel à visão e ao seu amor fiel, trazia uma inscrição de 3 letras gravada a fogo e sangue no broquel. Foi aos prélios da fé, na Terra Santa, quando no ardor do seu guerreiro e piedoso mistério, cada filho da cruz se batia, invocando um nome caro de mulher. Ele, rouco, brandindo a espada no ar, clamava: Lumen Caeli Regina! E ao clamor desta voz, nos hostéis dos Icréus, como uma fúria entrava, irresistível e feroz. 1000 vezes sem morrer, via a morte de perto, mas negou-lhe o destino, essa sorte melhor. Foi viver no deserto, e era imenso o deserto, mas o seu sonho era maior. E um dia, assim torcer, só e despedaçado, louco o velho feroz naquela solidão, morreu mudo, rilhando os dentes, devorado pelo fogo do próprio coração. Que passagem interessante. Eu queria que você falasse um pouco
da rainha do meio-dia que abre esse seu livro. Muito bem. Veja, na verdade, esta obra, ela foi inspirada a partir da devoção que os sertanejos do Siridó possuem pela Nossa Senhora Santana. Interessante é que eu pesquisei e em todo o Nordeste, os locais que registram o maior número de descendentes de cristãos novos, judaizantes, tem como padroeira Santana. Então, durante a festa de Santana de 2018, me chamou bastante atenção esta devoção. E eu fui informado por um descendente de judeu sefardita, potiguar, que na verdade esta Santana, na verdade não se trata da avó de Jesus de Nazaré, para o criptojudeu, para o criptocabalista. Trata-se, na verdade, de Ana velho testamentária, da Ana, mãe de Samuel. E também, em última instância, é uma referência ao elemento feminino da divindade, o eu feminino da divindade, que na Cabala é a Shekinah. De maneira, então, que eu percebi que este misticismo do feminino no sertão tem uma raiz muito profunda e tem uma raiz criptocabalista. E então eu fui estudar a obra de Ariano Suassuna para perceber quais os arquétipos femininos que estão presentes na obra de Ariano Suassuna. Estudei 2 romances, o romance da Pedra do Reino, O Príncipe do Sangue Vai e Volta, que é a obra magna de Ariano Suassuna, e o romance Dom Pantero no Palco dos Pecadores, que é a obra póstuma de Ariano Suassuna. E consegui abstrair destes 2 romances de Ariano Suassuna 4 grandes arquétipos do feminino que existem no sertão, né? E outra coisa que me chamou mais atenção foi a predominância do feminino no romance Dom Pantero, no Palco dos Pecadores. A obra póstuma de Ariano Suassuna são 2 volumes, densos, onde ele faz um balanço de toda a sua vida. É uma obra que gira em torno do feminino. Qualquer pessoa que pegar a obra, que foi escrita por ele e também ilustrada, as gravuras da obra foram feitas por Ariano Suassuna. O feminino está presente de forma tremenda, é central. Então o elemento feminino era central na obra, no pensamento, na vida de Ariano Suassuna. Então, a partir destas 2 obras, nós conseguimos, em nossa pesquisa, eu e a coautora, na verdade foi um livro escrito a 4 mãos, tá? Eu e a Vitória, tá? Escrevemos a 4 mãos este livro, juntos, à distância, né? Durante a pandemia. Uhum. Então nós conseguimos... Ela é de onde? Ela foi minha bolsista de iniciação científica, ela é de Sergipe, é de Lagarto. Né? Interessante. Já terminou a graduação, né? Pois bem, aí escrevemos a obra e conseguimos identificar 4 grandes arquétipos na obra de Ariano Suassuna. E percebemos uma análise a partir primeiro da devoção de Ariano Suassuna. Devoto de Maria, devoto da Virgem Maria. Tá? Devoto da Virgem Maria. Percebemos então que um grande arquétipo inicial para você entender a obra de Ariano Suassuna seria Maria, que também está associado, enquanto arquétipo, à rainha do meio-dia. Seria então o quê? A esposa da divindade. Então, o primeiro grande arquétipo que nós estudamos foi a deusa, porque no pensamento cabalista e na própria história do povo de Israel, Adonai, historicamente, sempre teve uma esposa. E na história
do antigo Israel era Asherá. Então, se você fizer uma análise detida do próprio texto do Velho Testamento, você vai ver que existiu, sempre existiu, o culto a Jeová, a dimensão masculina da divindade, e existia o culto à dimensão feminina da divindade, Asherá. Pois bem, esta Asherá, na verdade, os cabalistas identificaram com a Shekinah, que é a dimensão feminina da divindade, que ocupa um lugar de esposa também, na explicação cabalista. Então, este primeiro grande arquétipo, que está presente na obra de Ariano Suassuna, que está presente na cultura sertaneja, tá? A rainha, a mãe, a esposa, também está presente no pensamento cabalista. A Shekinah como a esposa, que na verdade todo o Shabat, que é a grande celebração da Kabbalah e do judaísmo, é o Shabat, é o ciclo semanal. A cada 7 dias você tem a celebração da Shabat, o dia da Shabat. E as pessoas tratam no masculino, mas na verdade é no feminino, é a Shabat. Então, todo Shabat, o dia que o pessoal chama de sábado, todo Shabat é uma celebração de um hierosgamo, o casamento da parte feminina da divindade, da imanência, com a parte masculina da divindade, a transcendência. Então, toda Shabat, efetivamente, é um hierosgamos. Sim, e isso tem uma recepção, né? Ou um contraponto, talvez, né? Para não cair naquela ideia de que os gregos aprenderam com os egípcios aprenderam com os judeus, né? Porque tem aquela ideia, né? Mas saindo dessa questão, é interessante como essa relação esposal, ela está no cristianismo, né? Via o Cântico dos Cânticos, que é uma coisa também, uma relação esposal, né? Amante e amado, e depois vai ser recebida no século de ouro espanhol, né? Em autores como São João da Cruz, Teresa d'Ávila, que lidam com essa relação do amante no amado transformado. Mas é o aspecto feminino da alma, no caso neoplatonizando, é o aspecto feminino da alma que busca o amado, que é Deus, nesse caso, e que culmina numa relação amorosa estática. Então, essa transcendência e a imanência também está presente nessa relação extática, porque ela é ao mesmo tempo aponta para uma permanência, o êxtase, né? A permanência, e o ek, que é para fora. Então, dá uma relação de uma permanência na imanência. Então, o cristianismo herda toda essa base do Antigo Testamento, né, chamado Antigo Testamento, testamentário, e ao mesmo tempo ela se mistura, se hibridiza, né, com essas tradições, que vai dar no esoterismo também, em certa leitura esotérica, né? É curioso isso realmente. Então E interessante você citar Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que os dois são descendentes de cristãos novos, judaizantes, místicos, e que receberam com certeza a influência da Kabbalah. E aí que eles vão vivenciar também esta coisa do hierosgamos, e até na sua própria experiência mística. Né? Santa Teresa tinha essa vivência, né? Extremamente erotizada com o Ser Supremo. Então o hierosgamos está presente em toda essa tradição. E aí neste capítulo eu apresento os fundamentos deste grande hierosgamos, que na Kabbalah se repete a cada Shabat. Certo. Agora me diga uma coisa, que você falou aí Shabat, me lembrou também uma passagem da obra de Clarice Lispector, que posso estar equivocando aqui no título, mas eu vou arriscar dizer que é de Água Viva, eu acho. Ou essa é uma passagem que ela fala do Shabat como sendo uma orgia,
e é uma orgia visceral e ao mesmo tempo integrada a essa experiência de totalidade, sempre na finitude. Perfeito. Né? Ela Perfeito. tem isso também nessa essa passagem que eu não estou agora seguro se é de água viva ou de sopro de vida, que eu transito nesses dois aí, mas pode ser confirmada. Com isso, Clarice Lispector demonstrou que efetivamente teve uma profunda influência da própria Kabbalah. Agora me diga uma coisa, por que é que você usa essas expressões de incandescentes e depois o anjo, a anja abrasadora, porque isso também tem muito a ver, eu não sei se você vai por esse caminho aí, mas com a relação do nomear, né, e do sentido que os nomes carregam. Por exemplo, quando a gente fala dos anjos, também tem essa relação de incandescência e abrasador, né, na origem. Por que a musa incandescente do sertão e a anja abrasadora? Qual é a relação dessas duas figuras a partir dessas denominações? Muito bem. Esses dois arquétipos, né, nós tiramos da poesia de Ariano Suassuna, né? A musa incandescente do sertão faz parte de um poema dele, né, um verso de um poema dele, tá? Onde ele está descrevendo aquilo que seria, no nosso entendimento, a mulher sábia. É o segundo arquétipo que nós estudamos, né, a partir da obra de Ariano Suassuna e também muito a partir da literatura de cordel, né, essa ideia da mulher sábia do sertão. Que é Santana. Cai bem para Santana, muito bem. É um arquétipo que cai muito bem para Santana, que Santana, exatamente, na representação, na história dos santos, né, na geografia, né, do catolicismo, e até a representação dela é com um livro. É um livro. Ela está ensinando. Uma criança, né? Exatamente, ensinando a Maria. A Maria. Ensinando a Maria, né? Que é a filha, né? Então, é uma sábia também. Esse arquétipo da mulher sábia é um arquétipo também muito presente no sertão. E na literatura de cordel. Você tem uma obra da literatura de cordel que existia desde o período... veio desde Portugal. E uma coisa, você acha que tem uma relação também aí hipostática entre Maria, Ana e a filha de Ana que você acabou de falar? Santana? Maria é a filha de Ana. Então, Ana, Maria... Sim. São duas, né? Aí Santana e Maria, mãe e filha. Santana e Maria. Santana ensinava a Maria. Ensinou a Maria. A representação na geografia é Santana com o livro ensinando a Maria. E Maria, na tradição católica, ela foi dedicada ao templo. Ela foi dedicada ao templo. Então, é uma pessoa que viveu no templo, né? Obviamente também é dedicada aos estudos. Aí vem a ideia da mulher sábia, que está presente na literatura do cordel a partir de um cordel magnífico chamado A Donzela Teodora. Já. Está entendendo? Que aí nós estudamos, da obra de Leandro Gomes de Barros, nós estudamos A Donzela Teodora, que é um cordel que vem desde Portugal, um cordel antigo, mas que Leandro Gomes de Barros fez a versão dele, mostrando essas características do que seria uma mulher sábia. Que na verdade essas características também é a característica do ser divino feminino. A sabedoria. Sofia. Sofia, que vai dar o amor pela sabedoria. Sim. Sofia, a Sofia dos próprios gnósticos. Está entendendo? É Sofia, que também é a sabedoria na perspectiva cabalística, que é uma dimensão da própria Shekinah. Entendi. E agora, me diga uma coisa, para concluir, eu queria que você me falasse um pouco dessa última passagem aqui que eu escolhi, que é praticamente a conclusão final, diz o seguinte: essa tetralética do feminino, peculiar à cultura sertaneja, pode encontrar paralelos e ressonâncias na vivência das mulheres na sociedade urbana de modo geral.
variando no aspecto que vai, de um lado, da mulher engajada na cultura patriarcal, até o outro extremo, o da feminista, militante e radical. Você encontra essas raízes nessas mulheres remontando a esse arquétipo da Santa Ana? Muito bem. Boa pergunta. Efetivamente, nós analisamos 4 arquétipos, né? A rainha do meio-dia, como você ressaltou, a musa incandescente do sertão, mulher sábia, a rainha esposa, a musa incandescente, a mulher sábia, a anja abrasadora, a mulher no seu aspecto místico, né, de feiticeira, e a moça caetana, a mulher fatal, o perigo. Então, na verdade, dentro do arquétipo feminino, dentro do feminino, você encontra uma tetralética. Essas 4 energias, elas convergem. Essas 4 energias, elas dialogam e elas inspiram o feminino, a própria vivência do feminino. Gerando aí, você tem dois polos, né? Desde a mulher pura, mãe, esposa, até a mulher bastante libertária, mulher fatal. Você tem 2 polos com dois pontos intermediários. A mulher mística e a mulher sábia. Percebeu? Essa é uma tetralética. E aí, a partir daí, nós tentamos explicar o feminino sertanejo, mas também o feminino universal. Joia. Então, estivemos dialogando aqui com o professor Dr. Cícero Cunha Bezerra, que é professor do Departamento de Filosofia, né? E também especialista em Clarice Lispector, né? Uma obra que ele acabou de também me presentear, uma obra magnífica sobre Clarice Lispector. Nós podemos depois conversar sobre a obra que ele fez, né? De Clarice Lispector. Eu agradeço a presença de vocês e a companhia de vocês. Até a próxima.